Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui de volta e dessa vez para falar de um assunto muito polêmico sobre o arrebatamento, né? É um tema que está sendo abordado aí na internet, na televisão, nas novelas. Já foi abordado aí um tempo atrás também num filme chamado Deixados para Trás, né? O que você acha sobre o arrebatamento? O que você acha sobre a volta de Jesus, né? Será que realmente esse tema, o arrebatamento, é bíblico? Será que esse tema está de acordo com a palavra de Deus? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você com exclusividade como será a verdadeira volta de Jesus aqui na Terra. Acompanhe comigo o vídeo até o final. Então, meus irmãos, o que a Bíblia declara sobre a volta de Jesus? Eu gostaria que você pegasse comigo a sua Bíblia e abrisse lá em Mateus, no capítulo 24, no verso... Nós vamos ler o verso 30 e o 31. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que esse versículo quer dizer? A Bíblia declara que Jesus ele vai voltar aqui na terra, né, sobre as nuvens, de uma forma literal, de uma forma audível. A Bíblia declara que todo olho verá, todas as pessoas verão a volta de Jesus Cristo aqui na terra. E Jesus ele vai vir acompanhado de milhares e milhares de anjos, tocando a trombeta. Então, não tem nada de secreto. Então, meus irmãos, esse negócio de arrebatamento secreto não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, né? Agora, uma pergunta que não quer calar. O que vai acontecer com os mortos e com os vivos? Então, nós vimos aqui em Mateus, no capítulo 24, que Jesus ele vai vir sobre as nuvens, acompanhado com milhares e milhares de anjos, né? Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 e 17. Acompanhe junto comigo. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha que versículo interessante aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16. Diz assim: que quando Jesus voltar sobre as nuvens, os mortos, né? O que vai acontecer com eles? Eles vão ser ressuscitados primeiro. E agora, aquelas pessoas que estão vivas, que fizeram a vontade de Deus. Veja aqui no verso seguinte, no verso 17. Depois, nós vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só para você ver. Jesus ele vem sobre as nuvens, ele ressuscita os mortos, ele leva os mortos para o céu. Aquelas pessoas que ficarem vivas aqui na terra, elas vão ser arrebatadas e levadas juntamente com aquelas pessoas que morreram, que fizeram a vontade de Deus, elas vão ser levadas para o céu. O que vai acontecer agora com aquelas pessoas que não fez a vontade de Deus? Será que elas vão ficar aqui sofrendo na terra num período de 7 anos? Será que essas pessoas vão ficar aqui na terra sofrendo uma grande tribulação? Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, no capítulo 4, no verso 23 e no verso 24 e 25, né? Então vamos ler junto comigo. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outreiros estremeciam. Verso 25. Olhei, e eis que não havia
homem nenhum. Todas as aves dos céus havia fugido. Olhei ainda, e eis que a terra era fértil, era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olha para você ver que versículo interessante. O profeta Jeremias, ele teve essa visão. Olha só para você ver o que fala esse versículo. Aqui declara que a terra ficará sem forma, sem vazia. Não vai ter ninguém aqui nessa terra. Nós não vamos ficar aqui, as pessoas não vão ficar aqui sofrendo uma tribulação num período de 7 anos, de maneira nenhuma. Aqui no verso 25 fala assim, ó, olhei e eis que não havia homem nenhum. Então, a Bíblia declara que não vai ter ninguém aqui na terra sofrendo por um período de 7 anos com o anticristo. Não é nada disso. Agora, quem que vai ficar aqui na terra, né, durante 1000 anos? Quem que vai ficar aqui durante 1000 anos nessa terra, sem poder tentar... Abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, nós vamos ler o verso 1, o 2 e o 3, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Então vamos fazer uma recapitulação aqui. Jesus, ele virá do céu, sobre as nuvens, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Aquelas pessoas que ficaram mortas, que estão mortas, elas vão ser ressuscitadas. E aquelas pessoas que ficaram vivas, que estão fazendo a vontade de Deus, elas vão ser arrebatadas para o céu, junto com aquelas pessoas que morreram. Elas vão ser arrebatadas. E será que aquelas pessoas que não fez a vontade de Deus, elas vão ficar aqui na terra sofrendo por 7 anos? Negativo. Lá em Jeremias, nós vimos que a terra ficará sem forma, sem vazia. A única pessoa que vai ficar aqui na terra é o diabo. Nós acabamos de ver aqui em Apocalipse. O diabo vai ficar aqui nessa terra sem ninguém para tentar, sem ninguém para destruir. Ele vai ficar preso aqui nessa terra por 1000 anos. 1000 anos. E depois de 1000 anos, o que vai acontecer? Depois de passar os 1000 anos, olha só para você ver que interessante, o que a palavra de Deus nos ensina. O que vai acontecer com o diabo depois de 1000 anos? Abra sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, no mesmo livro que a gente estava lendo. Nós vamos ler o Apocalipse 20, o verso 5. Nós vamos ler o 5 até o 7, que diz assim: Os restantes dos mortos não reviverão, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, completar os 1000 anos, Satanás será solto. Olha só para você ver que interessante. Depois de 1000 anos, Satanás ele vai ser solto da sua prisão. A Bíblia declara que ele ficará por 1000 anos preso aqui sem ninguém atentar. Depois de 1000 anos, ele vai ser solto. Aquelas pessoas que não fez a vontade de Deus, que estarão mortas, elas vão ressuscitar. Você viu que lá em Jeremias, a Bíblia fala que a terra ficará sem forma e sem vazia. A terra ficará sem forma e vazia. Então o diabo não vai ter ninguém para tentar. Depois de 1000 anos, essas pessoas mortas, elas vão ressuscitar. E o que vai acontecer? Aí o diabo será solto para enganar todas as nações. É o que diz aqui no verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, Satanás, ele vai sair da sua prisão. Ele vai convocar todas as pessoas para poder tentar tomar a cidade santa.
Jesus, ele descerá do céu depois dos 1000 anos com a cidade santa, com aquelas pessoas que fizeram a vontade de Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai destruir o diabo eternamente, o diabo e seus anjos, e todas aquelas pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Ele vai destruir todas elas. Então, meu irmão, a oportunidade de você fazer a vontade de Deus é agora. Não existe uma segunda chance. Deus está chamando você, Deus está chamando eu, para que nós alcançamos a vida eterna hoje, agora, nesse exato momento. Você não pode esperar Jesus voltar aqui nessa terra para ter uma segunda chance, porque se você esperar, isso vai ser tarde demais. O inimigo, ele está fazendo de tudo para enganar você, para enganar eu, para enganar todos nós. Ele não quer que eu e você descobrimos a verdade que está escrita dentro deste livro, porque a partir do momento que eu e você conhecemos a verdade, não existe mal que nos engane. Agora, meus amigos, uma verdade eu vou dizer para você. O que vai acontecer com aquelas pessoas que rejeitam o chamado de Deus? Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 41, e diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A oportunidade, meu irmão, de você fazer a vontade de Deus é agora. Não espere uma segunda chance. Não espere Jesus voltar aqui para você subir para o céu, porque isso não é bíblico. Então, meu irmão, se você quer morar com Ele lá no céu, se você quer ter uma vida eterna, a oportunidade é agora. Estude a palavra de Deus, procure conhecimento na Bíblia. Não deixe ser enganado por falsos profetas, por pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Não deixe ser levada por uma pessoa que você nem conhece. Tome bastante cuidado. A Bíblia declara que devemos fazer a vontade de Deus hoje. Essa foi a mensagem de hoje, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para você. E não se esqueça, meus irmãos, se inscreva no meu canal, clica no sininho aqui. Toda vez que aparecer um vídeo novo, você vai receber a notificação, né? Para você estar acompanhando aí, né? Os estudos da Palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima.